Olá, todo mundo assistindo o Hangout de Carlotas. O meu nome é Carla e para quem não conhece, Carlotas é um negócio social que busca trazer o diálogo, expandir o diálogo sobre empatia, respeito e a desconstrução do perfeito. A gente vem fazendo isso através de workshops, programas, livros, tanta coisa que eu nem sei, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer são essas entrevistas, né, chefa? Conta pra gente quem hoje vamos conversar. Não, hoje a gente sempre fala, a gente sempre começa falando que é especial todas as conversas, mas essa é um namoro antigo, alguém muito importante que a gente tem um carinho enorme, que talvez ele não saiba, mas a gente só fica lá de olho no que ele faz. É o Reinaldo Bulgarelli. Vou tentar apresentá-lo, já falei que se eu errar não tem problema, porque ele é tão famoso, todo mundo conhece ele se eu falar alguma credencial errada, né, Reinaldo? Mas ele é consultor de diversidade e inclusão, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Reinaldo, é um prazer enorme receber você aqui. Você sabe que eu sou super fã sua, do seu trabalho. O Reinaldo, acho que é um dos grandes desbravadores do tema, né? Quando ninguém falava disso no Brasil, quando ninguém trabalhava com isso no Brasil, ele colocou a cara a tapa, construiu a consultoria e vem mobilizando todo mundo para falar sobre o tema. Então, eu queria te dar as boas-vindas, te passar a palavra, pedindo para você contar brevemente como é que você foi trabalhar com diversidade e inclusão num momento, num cenário onde ninguém nem sabia o que era isso. Bem-vindo, querido. Quero, não vou começar a falar antes de dizer que eu é que estou feliz de estar com vocês. Vocês não sabem a admiração que eu tenho. Aqui antes de começar, eu já estava com o calendário aqui. Eu é que fico de olho em tudo que Carlotas faz, onde vocês passam, que a gente está junto, às vezes vocês chegaram, às vezes estão lá juntos, sempre o efeito é tão bom. Vocês não sabem o bem, eu tenho certeza que vocês não sabem o bem que vocês causam nessas organizações onde eu estou e onde vocês estão. Coisa boa isso, né? E esses assuntos todos aí do não perfeito, a empatia, o respeito, fiz de trás para diante, né? Tudo lindo, é maravilhoso, né? Eu sempre digo que eu me encantei com esse tema lá atrás, faz 42 anos, eu fui parar num grupo de jovens, eu e um colega de sala fomos trabalhar fomos criar o grupo de jovens, e era a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. E eu era o único branco. E ali eu entrei em contato com a nossa história, com milhões de questões, né, relacionadas ao racismo e tal. Mas o que me fez ficar, você vê, persistência, né? 1978, isso. A foto no meu Facebook é da revista Manchete, de 1979, onde a Manchete fez uma matéria grande, estou eu lá, com cabelo, claro, não era assim. E o que me encantou, né, de ficar no tema não foi as dores, porque isso a gente viu de perto, né? A violência policial, milhões de coisas, mas foi também essa riqueza da diversidade, como aquilo ampliou minha vida, como fez pensar sobre mim, sobre a minha branquitude, né? Ser branco e a questão da branquitude, que é você refletir sobre essas questões todas, enfim, o contato com a diversidade me abriu os olhos, claro, depois eu fui persistindo nisso, estudando, lendo, vendo coisas sobre o tema, fiquei. Quando a gente trouxe para o Brasil, eu fiz muita coisa na vida, fui da ONU, fui de governo, fui de tanta coisa, né? Quando eu entrei no meio empresarial com essa crença, assim, as empresas são parte do problema, mas também são parte da solução. E a gente gera impactos negativos, nós, empresas, geramos impactos negativos, mas também geramos impactos positivos e podemos gerar mais, né? E aí eu participei, porque me deram essa liberdade, o Bank Boston, Geraldo Carbone era o presidente na época, a gente trouxe, né, para o Brasil a conversa de responsabilidade social empresarial. Ajudamos, apoiamos o Instituto Etos, eu fiz parte lá do time, ajudei a escrever, a elaborar os indicadores Etos, e ali o Oded Grajew, não fui eu não, foi Oded Grajew que insistiu muito de colocar o tema de diversidade nos temas de responsabilidade social e empresarial, agenda de sustentabilidade do planeta, aplicado para as empresas. E ali eu tive o espaço de poder desenvolver aquilo que eu sempre acreditei, né? E naquele momento era isso mesmo, Fabiano, que você falou, a solidão, né, de você lidar às vezes com temas
que ninguém está vendo muito. Era uma ou outra empresa, uma ou outra pessoa que queria, e vale a pena. Tem causas que são perdidas, tem coisas que não vão dar certo, e mesmo assim vale a pena lutar. Não é o nosso caso. Estamos aqui, ó, nós e um monte de outras pessoas, hoje falando de diversidade, inclusão, e os seus desdobramentos, né, as questões todas que a gente tem em torno disso. Vocês estão com temas tão lindos, né, em torno disso, o coração dessa ideia de gente, né, de você olhar para a gente na sua pluralidade, né, de características, de ideias, tal, e com os seus temas todos. Então vale muito a pena, né? Muito bom. Rinaldo, queria te perguntar o seguinte, dentro dessa tua caminhada de diversidade, acho que você tem feito um trabalho muito bacana, principalmente com as lideranças. Eu acho que ao mesmo tempo que você pensou, ou percebeu, né, que as empresas elas têm alguns focos de problema, mas também elas podem trazer muita solução. Sem dúvida, quando a gente fala de mobilizar as pessoas e fazer esse trabalho, isso não acontece se não tiver um engajamento, principalmente da alta liderança, por exemplo, das empresas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, contasse um pouco como que é esse trabalho, como que é essa ponte que você consegue estabelecer com eles, porque tem agendas, obviamente, da própria empresa, né, enfim, de direcionamento de negócios, etc. E como é que você consegue, então, incluir essa questão de diversidade dentro dessa agenda corporativa, não só pela questão que é uma pauta social, né, falar de diversidade e pluralidade, mas como é que você faz essa abordagem com liderança? É um bom tema esse. Primeiro que a gente tem que desejar, né, envolver a liderança. E aí, de novo, um olhar positivo. Assim, eu vi cada líder, encontrei cada líder, a começar lá, quando eu estava no Bank Boss, o Geraldo Carbone, até hoje nós temos contato. Posso dizer assim, é um amigo. Se ele não é meu amigo, mas eu sou amigo dele. Nós somos amigos. E que figura. Depois eu fui trabalhar com o Fábio Barbosa, com o Guilherme Leal, na Natura. Então, logo no comecinho da Tchai, eu já fui com a alta liderança e fiquei encantado com essas pessoas. Eu disse, puxa, a gente precisa, claro, desenvolvê-los no tema, né? Vamos dizer assim, esses temas todos exigem, como para mim, como para vocês, né? Desenvolvimento para eles também. Mas que gente incrível que precisaria falar sobre isso, né? E havia resistências. O Fábio Barbosa, por exemplo, dizia, não, só quando tiver tudo legal aqui dentro do Banco Real, né, que a gente vai falar. Eu falei, não existe tudo legal, essa mania do perfeito. Isso é arrogância, né? Um dos lados disso é arrogância, gera depressão. Não é uma coisa boa, gera angústia, não é uma coisa boa. Vamos já falando com humildade sobre aquilo que a gente já está. Primeiro, para a crença, né? A gente já desenvolveu uma crença. Então, a articulação dessas lideranças se dá a partir desse olhar também, né? De olhá-los com admiração. São grandes pessoas. Eu tive o privilégio, ao longo desses anos todos, de conversar com Antônio Hermílio de Moraes, de estar com essas grandes figuras, o Olavo Setúbal, e os Setúbals, né? Lá no banco, agora mais recente o Bracher, que figura, que gente que tem um entendimento do tema do jeito deles, não vão ser ativistas como eu, não vão às vezes falar de uma maneira mais né, apaixonada como eu, mas eles fazem uma conversa que é importante que a gente entenda assim. E isso foi parte dessa construção que eu ajudei aqui no nosso país. Como eu estava sozinho, eu precisava olhar as pessoas, bolar estratégias de chegar nas pessoas, treinamentos, desenvolvimentos, encontros, técnicas para as pessoas, mas ao mesmo tempo eu precisava olhar para as estruturas. Isso não é um tema para ser um projetinho a mais, um enfeite dentro da empresa. Isso é um tema da estrutura de um negócio novo, num tempo novo, conectado com o século XXI, com os desafios que a gente tem. Então, precisa pensar a estrutura, gestão empresarial, essa coisa toda. Então, eu cuidei dessas duas frentes, né? Que é trabalhoso isso, você está lá fazendo treinamento, você está lá montando a estrutura dos programas de diversidade vinculados à identidade da empresa, à sua estratégia de negócio. Mas esse lado aí da estrutura, né, vamos chamar assim, estou dando esse nome, isso aproximou bastante da liderança empresarial, gerou uma confiança.
E é bacana isso, porque eu sou gay, sou estranho para o mundo empresarial até hoje. 22 anos do meio empresarial, dos 42 anos, eu ainda sou um tipo estranho ao meio empresarial. E a acolhida deles é bonita, né? De escutar, de ouvir, e não só pelo exótico. Algumas pessoas falam, é exótico, né? Interessante ver essa coisa exótica, ter um exótico aqui por perto. Mas a grande maioria, assim, é um exercício deles também de acolhimento comigo, né? E eu com eles. E a gente aí foi criando essa confiança, porque quando fala em liderança, e pessoas em geral, é importante pensar em confiança, né? Confiança é uma palavrinha importante. Confiar por quê? Porque eu não vou ameaçar? Não. É porque eu vou ameaçar e muito, né? Com as questões, com as coisas todas, mas estamos juntos, né? E um trabalho de consultoria, o nosso trabalho, ele é, sobretudo, de educadores, né? Nós somos educadores. Educador, às vezes, alfabetizando as pessoas, às vezes você precisa pegar pela mão, né? É diferente do ativismo, que é maravilhoso. Eu criei já organizações ativistas ao longo da vida, super importantes. Então, eu sei o que quer ser uma ONG, uma coisa ativista. Ali na ONG você tem que ter um parâmetro, né? Um posicionamento que você está ali e fica esperando, né? Que você sinaliza para a sociedade, falar isso daqui que a gente quer e pronto. O trabalho de consultoria você vai pegar pela mão mesmo, né? E fazer essa construção conjunta, até onde as pessoas querem, até onde dá, até onde você tem condições de fazer isso também. Então é bacana, é um trabalho maravilhoso. Eu, como educador, sempre me apresentei, né, como educador. Eu fico muito realizado nessa atividade, mesmo hoje trabalhando com empresas, com a alta liderança, com os executivos, com a coisa toda, porque é um trabalho gostoso de você ajudar, você compartilhar visões e fazer essa caminhada aí juntos, né? Que lindo. Gente, Me vem muito, desculpa, cara, mas me vem muito, talvez essa conexão que você, ou abertura que você conseguiu com eles, vem muito desse teu olhar super generoso, de pura empatia e respeito, de entender a humanidade desses líderes, que são figuras sensacionais, porque senão não estariam no cargo que estão, né? Com todas as suas características, e o desafio que muitas vezes quebrar alguns estereótipos e dar esse passo, e você acolhendo eles e tudo bem, vamos junto. Então isso é muito, com certeza, essa confiança se dá por isso, porque você respeita muito, né, e oferece o desafio no tamanho que eles podem colher. Não tenho Acho que se sentem respeitados. Sim, com certeza. Sim, o que eu ia falar, na verdade, eu tenho algumas anotações. Primeiro, para dizer que quem está ouvindo o podcast e não está vendo minha cara, eu tô com um sorriso de orelha a orelha aqui, ó, chacoalhando a cabeça, assim, ó. Tipo, encantada. E eu não sei nem por onde começar, mas eu adorei que você falou que lá no comecinho, né, quando despertou esse olhar para a diversidade, que teve um momento ali que você se viu como a diversidade, né? Eu acho que todos nós, a gente tem que entender que a diversidade, a Fabi fala muito isso, ela não tá no outro, ela tá na gente, né? A gente é o diverso do outro. E eu tenho um pouco disso quando eu me mudei para os Estados Unidos faz 11 anos e eu era uma woman, né? Eu era uma mulher. E aqui eu sou uma Latin woman. Eu sou uma mulher latina. Eu não sou mais uma mulher vista como uma mulher. E isso me colocou numa situação que daí eu comecei a me ver, porque eu nunca tinha me visto. Cresci na sombra, digamos, né? Sem muitos desafios sobre essa questão. Eu sou uma mulher branca hétero de classe média, sabe? Eu tive poucos desafios com isso. E aí, quando você vê em si, que você começa a perceber algumas coisas que você antes não percebia. Isso eu acho muito legal. E com certeza eu trago isso em Carlotas e a gente, né? Eu e a Fabi fundamos isso com a certeza de que a diversidade, ela só agrega. Não tem nenhum momento que, tipo, nossa, tá muito diverso, tá ruim. Tipo, isso nunca vai acontecer, né? Eu acho que isso, assim, é primeiro ponto de tudo. E dentro de empresas é muito louco, né? Posso imaginar como é que era em 1970, mas ainda é pouco diverso, né? Ainda a gente tem que trabalhar com pessoas como a gente conversou outro dia com a Patrícia da Empregue Afro, por exemplo, que estava contando pra gente que tem algumas pessoas que ela trabalha, alguns participantes da Empregue Afro que ficam felizes em participar do processo seletivo, sabe? Então, assim, acho que o trabalho é tanto, Reinaldo, e assim, fico feliz de te conhecer, de saber que estamos juntos nessa.
E eu não tenho nem pergunta, eu só quero ouvir de você. Estamos super junto, cara. Ó, sabe uma coisa aí, para conseguir mais efetividade nessa ação, né? Porque é tanta coisa para a gente fazer ainda, e por um bom tempo, né? Essa ideia que a gente comunga, dessa ideia de que diversos somos todos, né? Que virou até o nome do meu livro em 2008, que saiu. E é essa. Por que eu criei esse slogan? Eu crio vários slogans assim para tentar facilitar a vida da gente, tá? E os meus colegas lá no Bank Boston, eu já percebia isso. Quando a gente começou a falar de diversidade, conectado com a matriz desculpa, do banco, eu via assim, os meus colegas dizendo, os diversos, o Reinaldo está com essa ideia aí de trabalhar com os outros, os diversos, os outros. Aí eu vi assim, preciso criar um slogan que expresse a ideia de que nós somos todos, que gere o senso de pertencimento. Até porque se você não gerar senso de pertencimento, como é que você vai se engajar? Porque, ao mesmo tempo que diversos somos todos, né, gerar essa ideia, também responsáveis somos todos, né? Somos todos. E aí foi aí que surgiu o diversos somos todos. Algumas pessoas estranharam, falaram, você está banalizando. Eu falei, não, estou criando uma estratégia de envolvimento, porque é isso, a diversidade nos caracteriza a todos e todas. Nós somos todos parte da diversidade e vocês vivem falando isso, e as conversas e as coisas todas, sempre tem isso, né? As semelhanças, as diferenças, as conexões que a gente estabelece, a ideia também, outros logos que eu criei, ninguém é uma coisa só, nós somos isso, aquilo e muito mais, né? Então a gente tem um conjunto de características, é isso que se expressa no mundo, e é isso que o mundo às vezes cria problema e transforma uma característica nossa em motivo de desigualdade, de desvantagem, e você, desse chão comum, eu sempre uso essa expressão, né? Não tem um palquinho na vida, onde alguns de nós olham para os outros, vocês os diversos aí, né? Nós estamos nesse chãozinho comum, é importante, isso dá um senso de pertencimento, de humildade, de preparação para um aprendizado, que é da vida, essencial, né? Se a gente fica com essa ideia, diversidade trata de alguns de nós, trata. Tem horas que a gente vai ter sim que falar de alguns de nós, aliás, muito intensamente, mas o lugar de onde a gente fala isso é de um senso de que essa ideia de normalidade ou de perfeição ou de coisa toda não tem, não é assim, né? O Reinaldo, e pensando um pouco, Carla né? gosta lá, a carinha dela. Pensando nesses grandes desafios, né, que a gente tem, e pensando em diversos somos todos, né, somos nós todos, o que você sente de mais desafiador hoje, dentre, vamos dizer assim, dentre as diversidades, o que talvez seria uma pauta mais, não sei se urgente, mas sabe, qual que talvez um grupo minorizado que esteja com mais dificuldade de poder ser incluído? Como que você vê esses diversos grupos e qual que seria, acho que o maior desafio que a gente tem hoje? Olha, não é só por conta do meu berço, vamos dizer, lembra que eu falei da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, então eu tive uma convivência, uma vivência muito intensa e também com todas as coisas boas disso, né? Vi a Abdias do Nascimento relançando, né, uma nova fase do movimento negro, assim como eu vi lá os meus líderes como homem gay, essa coisa toda. Independente disso, ao longo desses anos todos, e hoje eu continuo vendo assim, para o Brasil, a nossa maior dificuldade é com a questão racial. E qualquer coisa que você cruze com a questão do negro, a mulher, a trans, né, LGBT em geral, a questão da deficiência, qualquer outro, você agrava a situação, porque mostra que mesmo a gente tendo uma visão da diversidade humana, como todos nós, com temas que vão sendo problematizados, as características historicamente transformadas aí em desigualdade, você ter essa visão mais ampla, nós somos isso, aquilo e muito mais, não quer dizer que não tenham eixos, né, que recortam isso, ou que, né, que mostram ali um eixo. A questão racial, para mim, é o eixo. Eu fico muito feliz que no Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, e não fui eu, apesar de estar sempre falando disso e ter essa defesa, eles elegeram lá, os presidentes elegeram como prioridade dentro do Fórum LGBTI+, os negros, a
questão do negro. Então, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo e mais, né, no sentido da complexidade desse tema, que a gente sempre olhe para a questão do negro, porque ele está na base da pirâmide. Aí a gente está falando muito da demografia, que é um grande ausente, né, todos os espaços, mas também no que isso significa das relações nossas, né? Que é outra coisa do conceito aí que é importante, né? Diversidade e inclusão, ou inclusão e diversidade, a gente vai mexendo nos termos aí, eu vou seguindo, né? A diversidade trataria mais, né, didaticamente falando, da qualidade da demografia. E a inclusão trataria mais da qualidade das relações, né? Então, as duas coisas são importantes. Há quem dê peso só para uma coisa, independente de você trabalhar mais com uma coisa ou com outra. A Patrícia, por exemplo, né, da Empregue Afro, ela está empenhada em mudar a qualidade da demografia das empresas. Isso não quer dizer que ela não olhe para as relações. Pelo contrário, né? Tem que olhar para isso, mas a gente tem que trabalhar os dois temas juntos, né? E a questão racial nos denuncia, mostra. A gente fala, hoje o momento é polarizado, hoje o governo Bolsonaro, hoje a situação do país. Isso é só expressão do nosso racismo estrutural e é expressão de uma parcela grande da população e de todas as classes sociais que expressam esse racismo que nos torna um dos países mais violentos do mundo, né? Nesse tema, aí sendo dramático, quando você pega a questão de morte, né? Na questão LGBTI, nós estamos ali falando do amor, a questão de eu ter o direito de amar quem eu quiser, tal, mas também estamos falando do direito de existir, de não morrer. E aí você olha quem morre, as pessoas trans, negras, né? Estão sempre na base dessa pirâmide com esse genocídio, né? Que a gente faz com a população. Se explica pela história, como disse Ida Bento, é histórico, mas é persistente, né? Sim. Construído ao longo da história, mas é persistente. Portanto, persistentes sejamos nós, né? Sejamos todos nós, né? Olha lá, persistentes somos nós. Vamos criar o próximo livro que vamos escrever juntos. Eu Vai tô ser persistentes somos mal todos. nesse slogan. Eu tô com camiseta saindo aqui dessa call. Não é? Eu sou um exemplo disso. Aí o bom exemplo, sem modéstia, mas assim, me admiro nesse ponto de não ter desistido desse tema, né? Lá, olha, de viver várias fases, claro, em diferentes organizações, para não morrer de tédio, para não ficar numa coisa só, né? Experimentar coisas novas, a própria consultoria foi uma grande aventura, um grande frio no estômago. Imagine largar o Bank Boston, ticket de refeição, plano de saúde, um monte de coisa e aventurar em abrir uma consultoria do nada, né? Deu tudo certo, né? Mas tem temas, eu digo isso às vezes com um tom dramático, mas não é. Você olha lá essa foto minha no Facebook, a foto da manchete, 1979, eu estou embaixo de uma faixa lá que está por mais e melhores empregos para os negros. E em 1979, no ano anterior, eu estava embaixo da mesma faixa, só não teve foto da manchete. Tem temas ali, já logo naqueles primeiros anos, eu entendi uma coisa. Tem temas, independente de eu ter ficado ou não, né? Mas ali no comecinho eu entendi assim, tem temas que transcendem a nossa vida. E não eu não vou ver, talvez, resultados de coisas, porque é tudo tão profundo. Isso não falo isso para desistir, é pelo contrário, para mostrar assim como é importante que a gente seja criativo, firme, se reinvente, faça as coisas diferentes, mas que a gente consiga persistir, ser insistente e persistente, né, nesses temas que têm a ver com a construção histórica, não é nada genético, o racismo, o machismo, essas coisas todas, mas é muito profundo, né? Até porque está ligado muito ao nosso comportamento, né? E as questões comportamentais a gente demora algumas vidas, talvez, para mudar, e por isso essa persistência, né? Por isso essa construção, e cada um que venha colocar o tijolinho para contribuir para isso é fundamental. Então, quando você por isso, lindo o trabalho que vocês fazem. Por isso que é tão importante. O que vocês geram de reflexão. Você vê, a gente não precisa dominar profundamente, como antropólogo, sociólogo, psicólogo social, todos os temas, porque é muito complexo a questão do racismo, a questão do machismo,
mas você propor para as pessoas uma reflexão sobre isso, uma vivência sobre isso, você ter esses espaços, né, de reflexão, de vivência, de você olhar o outro, de você perceber essas coisas, de você calçar o sapato do outro. Esses exercícios ajudam a gente a acelerar esses aprendizados para a gente poder ir mais longe, né? Então, é muito legal isso que vocês fazem e que a gente tem que aprender essas formas, né, de poder lidar com isso para acelerar o nosso aprendizado como humanos. A gente se reconhecer diverso e se reconhecer racista e se reconhecer machista e se reconhecer, porque se o mundo é esse, se o ar é esse, como é que eu posso estar como uma pessoa que venceu isso? E se são ideologias, aí usando um termo muito interessante, são ideologias da discriminação, eu criei esse termo, ideologias da discriminação para juntar tudo. Mora na cabeça de quem? De todo mundo. Todo mundo. Porque eu sou gay, que eu não tenho homofobia, nenhum de nós está livre, são ideologias, andam pelas cabecinhas de todos e a gente introjeta isso, usando um termo do Freud, né? Um termo que o Freud divulga, mas que não é dele, mas ele foi importante nisso, essa coisa de você introjetar, de você colocar isso na tua vida. Imagine você se olhar para o espelho e não se admirar e não se gostar, porque as ideologias da discriminação geram coisas horríveis para as pessoas. Tudo que a gente puder propor para pensar sobre isso, para vivenciar coisas, nem que seja essa tentativa, né, que é a ideia, né, que vocês falam tanto, nem que seja essa tentativa de você fazer isso, isso já te move, isso já te coloca no outro patamar. Nós estamos aqui para falar delas, viu? Não, senhor. Nossa, mãe, vou ligar pra minha mãe saindo daqui, assiste. Mas já mostrei que eu sou fã. Já mostrei que eu sou fã. Não, tá provado que eu sou fã. Escuto vocês também. Amando. Calma aí, Fabrício, quer falar alguma coisa? Pode falar, depois eu pergunto. Na verdade, a gente está vai chegar próximo do nosso final dessa conversa maravilhosa, eu sei, que é triste, mas eu queria só terminar, vou deixar a Fabi fazer também mais uma última pergunta, mas eu queria falar um pouquinho mais da inclusão, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo agora, que trabalha em empresas, em RH ou não no RH, o que a gente pode fazer para aumentar, né? Para tentar fomentar isso dentro de onde a gente trabalha? O que você acha, Rinaldo? As pessoas interessadas nisso se articule dentro da empresa. Se você tiver no RH, você vai ter mais facilidade para isso, mas também não dá para ficar sozinho. Então, articule as pessoas que pensam assim, seja porque o coração bate para esse tema, porque você está preocupado com teus filhos, porque isso, de algum motivo, você tem. Mas desenvolva também o entendimento, que nem o relatório que saiu dia 18, dia 19, o relatório da McKinsey, está bem bacana, já contemplando a questão do Covid, da pandemia, e está agora, aí fresquinho, né? Ele nos ajuda a desenvolver o entendimento também do porquê que é importante para o negócio. Para um negócio, não qualquer negócio. O negócio sustentável, o negócio do século XXI, o negócio das empresas que vão aprender e conseguir passar pelos desafios do século XXI, como isso, uma pandemia, imagina. Então é isso, junte pessoas. Essas crenças são poderosas. Dali você move o mundo, né? Dali você move o mundo. Aí você começa a pensar em processos, procedimentos, posturas, revisão das políticas, aprimoramento. Eu não uso mais revisão, que assusta. Aprimoramento é bom, né? Aprimoramento das políticas, das entrevistas, dos benefícios, do jeito de ser, de fazer, de se relacionar da empresa, né? É isso. Cultura é isso, o jeito de ser, de pensar, de fazer as coisas, de entregar o que tem que entregar e de se relacionar da empresa com todos os seus stakeholders ou os seus públicos. E é ali depois que vai morar esse tema, mas ele começa muito no coração, mesmo que seja do presidente. Teve dono de empresa me chamando, dono de empresa me chamando, falou, eu já entendi o valor da diversidade, para mim ele é importante. Você me ajuda a convencer os meus diretores? Que legal. Abaixo, né? Que bacana. E ali, quando o primeiro me chamou, que não foi o único, eu entendi, falei, puxa, é um tema desafiador para todos nós. Por isso envolver, né, como a Fabiana
trouxe essa ideia de envolver a liderança, de cima para baixo, porque é importante mesmo, faz a diferença. Mas você, pessoazinha da fábrica, da loja, lá do cantinho, não se ache sem poder. Você tem poder. Articule os teus colegas. Se você tem essa crença por algum motivo, veja e vá desenvolvendo e vá juntando gente, né? Lindo, lindo. Fabi, vou te dar mais uma pergunta, só porque eu sei que você tá aí, ó. E acabou. Eu falo demais, né? Não falei que ela era a pessoa controladora do tempo. Eu, na verdade, enfim, teria bem. 18 mil mais perguntas, a gente pode marcar outras, mas na verdade eu queria que você falasse um pouquinho, então, muito rapidamente sobre o fórum, né? O porquê que você criou e como que ele mobiliza as empresas e quem ainda não faz parte, por que tem que fazer parte agora. Nos anos, como eu tô velho, eu penso em décadas, né? A primeira década do tema no Brasil, 2000 a 2010, de muita solidão, de plantar essas coisas todas, indicadores éticos. No final, eu juntei com as empresas que estavam muito engajadas para falar, vamos criar fóruns empresariais. Então, aí eu ajudei a criar o Mulher 360, a rede empresarial pela inclusão social, que é o Ribas, falecido, que ficou bem à frente, mas eu troquei muita ideia com ele, ali ele foi. Depois o Fórum de Empresas e Direitos LGBT e a Iniciativa Empresarial pela Inclusão Social. E agora eu pedi, né, passei para o Ricardo Salles, para o Mais Diversidade, a questão de gerações. Ele está lançando, vai sair talvez dentro dessa mesma ideia da gente ter um cinturão com os temas que interessou para as empresas, que não deveriam ser só esses, há outros temas, mas esses 5 básicos, né, a questão da mulher, a PCD, pessoas com deficiência, a LGBTI+, a negros e gerações no sentido das idades. Então, a gente tem um cinturão, vamos chamar assim, das empresas, com gestão das empresas, com compromissos, não é networking, são compromissos aprovados por elas, que elas se dispõem a caminhar nessa direção. Então, os fóruns, mais do que o fórum só, Fabiana, do LGBTI+, é um conjunto, tanto é que a gente atua muito junto dentro do meu conselho lá no Fórum LGBTI+, a gente convidou toda essa turma dos outros fóruns para participar, porque é uma forma de estar junto com os presidentes, de pensar junto a questão. Isso é importante, foi importante para essa década que já está acabando, mais uma década. Então agora a gente já está pensando junto com esses todos, assim como que será a próxima década, né? Porque tem que ter estratégia, a gente tem que pensar essas coisas todas. A criação dos fóruns foi importante, ele tem um papel ainda bom aí para os próximos tempos, mas a gente precisa pensar juntos a próxima década para avançar nos números, na demografia e na qualidade das relações. Incrível. Ó, uma salva de Podemos palmas. aplaudir aqui no final. Meu Deus! Nossa. Bom, gente. Vocês que merecem aplauso, de verdade, viu? De verdade. É tão lindo o que vocês fazem, tão importante. E o tempo vai dando, né? Essa experiência aí vai levando a lugares tão incríveis, né? Pra gente, nós vamos aprendendo nesse andar da carruagem aí, tanta coisa, né? Não, e o mais gostoso é estar acompanhada nessa jornada, que eu acho que é um pouco do que você trouxe, né? Que bom que tem muita gente falando disso, que bom que cada vez mais tem pessoas mobilizadas, e melhor ainda se a gente não precisasse fazer isso, né? Porque seria que estava tudo bem. Mas acho que essa caminhada vale pelas pessoas que a gente encontra e pelos aprendizados que a gente tem. Só posso te agradecer por esse papo maravilhoso. Tamo juntos. Obrigada, gente. Tamo junto. E ó, para quem tá assistindo, obrigada. Até a próxima. Obrigada. Eu vou desligar aqui, Reinaldo. Fica aí. Tchau.